Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras e senhores. E olha, esse episódio aqui é um teste, viu? A gente está fazendo um teste aí. Esse episódio está sendo gravado e a gente vai soltar aí no dia 24/11, às 8 horas da noite, de modo ao vivo. Mas a gente está fazendo esse teste aqui para a gente testar um pouco o algoritmo do YouTube. E hoje meu convidado, Marco Aurélio, cara, que satisfação imensa te receber, obrigado, viu? E antes da gente começar, eu preciso fazer falar um pouquinho do que está acontecendo aqui em Senador Canedo, para a galera aí que é influencer, quer ser ator, atriz, quer trabalhar no cinema como roteirista, protagonista, coadjuvante, qualquer área do cinema aí, a gente vai estar liberando aí uma participação no Curta Canedo, que é um evento independente que está rolando lá na prefeitura de Senador Canedo, viu? Da Carmelita Gomes. E tem vídeo rolando, filme amador, filme profissional, tudo quanto é coisa você encontra lá de cinema, viu? Qualquer dúvida é só falar com a Carmelita, ou então com o Rodrigo Rosa, ou então com várias outras pessoas aí. Você vai achar alguém lá. E o link está na descrição, viu? Então é isso. Cara, Marcos, é Marcos Aurélio ou Marco Aurélio? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Imperador romano. Imperador romano. Como que você começou... Como que você descobriu esse interesse de defender tanta gente desconhecida e, ao mesmo tempo, você pega tudo para você e ainda consegue sorrir? Eu estou já no Projeto Resgate Brasil, já há 18 anos. Na verdade, eu sempre trabalhei com apoio às vidas, com apoio às pessoas. Eu sempre tive esse envolvimento de lidar com as pessoas. Uhum. E nessa situação toda, eles se criaram no estado de São Paulo, né, na cidade de Indaiatuba, criou uma organização chamada Projeto Resgate, que tinha como objetivo ajudar as mulheres que eram exploradas, as mulheres que eram vítimas de tráfico em toda a Europa. Mas a partir da Suíça, onde, por ocasião do fundador da organização, ele fez uma visita e acabou descobrindo que havia muitas brasileiras em situação vulnerável na Europa. E, a partir desse momento, então, eles fundaram a organização e ela acabou entendendo que o grande fluxo de brasileiras, na época, descobriu-se que o grande fluxo de brasileiras exploradas e abusadas na Europa estava no estado de Goiás. Então, Goiás sempre foi origem e agora tem se tornado passagem de mulheres vítimas de exploração sexual e assim por diante. Então, se decidiu que deveria vir para Goiás. E aí é uma coisa interessante, porque aquele negócio do amigo, né? Sim. Que acabou fazendo a indicação, ele me conheceu, eu já militava na defesa de direitos humanos, eu trabalhava no combate à exploração de crianças e adolescentes, especialmente crianças em situação vulnerável. E aí, acabei entrando para a organização para ajudar e estou há 18 anos. Hoje eu sou o secretário executivo do Brasil dessa ONG, já de luta. Mas eu estava conversando com o nosso convidado aqui, assim, eu tenho um amigo judeu, e ele diz que existe a Primeira Ordem Mundial, que os Illuminati estão dominando o mundo, tudo mais, só que tem um ponto, tipo assim, de boa, dominar o mundo, eles dominam para lá, a gente domina para cá, né? Mas existe um ponto que ele citou, você falou da defesa da criança e do adolescente, que ele diz, não sei se tem provas ou não, que esses pequenos grupos seletos de pessoas que dominam a humanidade assustam crianças até determinado momento ali, para a criança morrer, e antes da criança morrer, retiram o adenocromo, que é uma substância que serve ali para que a criança, antes da morte, ela gera, por conta do pânico, por conta da ansiedade, por conta do medo. Eles retiram essa substância
e colocam em uma geladeira específica e vendem essa substância como fonte de rejuvenescimento, sabe? Um amigo meu, judeu, se você quiser, eu até te mando o nome dele, ele é jornalista aqui de Senador Canedo, é o Tyrannosaurus Rex, príncipe André Luiz, né? E ele diz isso. Você já ouviu falar alguma coisa sobre? Olha, nesse aspecto, não. Mas, por exemplo, o tráfico de órgãos, ele é evidente. Sim. Inclusive, ele é uma das modalidades que nós enfrentamos dentro do tráfico de pessoas. Porque no tráfico de pessoas, você tem a modalidade da exploração sexual, que é a maior evidência. Você tem o trabalho escravo, que é para serviço o laboral, o braçal, o laboral. Então, você tem o trabalho escravo, exploração sexual, casamento servil, adoção ilegal, remoção de órgãos. Então, assim, você tem todas, até a mendicidade. Cara, há organizações que colocam as pessoas para esmolar, né? Para esmolar enquanto alguém está ganhando dinheiro. Então, assim, essas pessoas são traficadas, são levadas para outros lugares exatamente para isso, para poder pedir esmola. É tipo aquele rolê da novela que passava na Globo. Sim, a novela Salve Jorge, ela foi, inclusive, assim, nós tivemos algumas organizações aqui em Goiás, por exemplo, que serviu como base para roteirista, né? E aqui é preciso lembrar aqui, fazer uma honra a Simone, né? Que foi representada na própria novela, né? O nosso companheiro, o senhor João, né? Que era pai da Simone, foi um grande defensor, foi um batalhador nessa luta do enfrentamento ao tráfico. Então, essa remoção de órgãos talvez dentro das modalidades do crime, porque o tráfico de pessoas é o terceiro crime mais rentável do mundo, atrás de drogas e armas. Certo. Porque, na verdade, você não faz transplante de órgãos no supermercado, na padaria, no açougue. Então, o transplante de órgãos é um crime super organizado, porque você precisa de toda uma estrutura. Mas pode-se dizer que é mais organizado que essas facções do Rio de Janeiro e São Paulo? Olha, a gente sempre brinca... Porque para assim, traficar alguém não, precisa ter sempre muita... o crime é organizado. Porque, na verdade, você tem uma organização. A gente sempre diz assim, o pessoal tem uma visão do tráfico de pessoas, aquela super organização que tem o poderoso chefão, aí tem aquele organograma organizado. Sim. Mas a grande evidência, nesses 18 anos de militância aí, contra o enfrentamento ao tráfico, a gente percebe o seguinte, que quase sempre são organizações pequenas. Sabe aquele negócio, aquele amigo do amigo, o amigo do Facebook, o amigo das redes sociais, o seu vizinho. Nós tivemos casos aqui, por exemplo, em que a pessoa foi levada como vítima, 6 meses depois o aliciador chamou ela e disse, olha, se você voltar e indicar outras meninas para nós, a gente perdoa a sua dívida. Porque um dos aspectos do aliciador é o seguinte, quando você chega lá, aqui ele te promete tudo. Quando você chega lá, ele senta com você, toma seus documentos, toma seu passaporte, diz para você, ó, você deve 9, 10, 15 mil euros para a gente. Então, você vai trabalhar, você vai fazer um programa de 60, 100 euros, metade é seu e a metade vai ficar para pagar as despesas. Agora, você imagina fazer programa sexual de 50 em 50 até dar 10, 15 mil euros. Nós temos casos, por exemplo, de meninas que nós resgatamos, que fazia 10, 12 programas numa noite. Então, assim, e com isso, todas elas acabam tendo uma dependência de álcool, dependência de drogas. E assim, dentro desse mundo da exploração, nós tivemos casos em que a pessoa diz, olha, se você usar droga com ele, a gente paga mais. A menina começa a usar droga com o cara para poder ganhar mais dinheiro e quitar a dívida, mas amanhã ou depois ela está dependente química. Aí ela começa a usar as drogas do local e aí só vai endividando. Quando você fala droga, a gente está falando de cocaína, de coisa mais... De cocaína para cima, sabe? Doido. Nós tivemos um caso, inclusive foi um caso de repercussão nacional, que nós repatriamos essa moça, em que ela diz assim, olha, eu vi várias colegas entrarem para os quartos para atender, quando saía com o nariz sangrando. Por quê? Porque havia um excesso de uso de droga para poder se livrar da dívida. Só que é o seguinte, nenhuma vítima se livra do cativeiro. Imagina você fazer programa sexual de 50 em 50 até dar 15 mil. Agora, tem um aspecto. Eles, por exemplo, se a moça está em pé, se ela está em pé e tem clientes andando pelo salão, o fiscal chega e diz, ó, por que você não está atendendo os clientes? Aí aplica uma multa nela de 50, 60 euros. Entendeu? Se ela demora com o cliente, você tem meia hora com o cliente. Se ela demora
40 minutos, aplicam a multa nela. Porque eles vão inventando essas multas. Por quê? Para reter a pessoa. Para reter. Porque quanto mais dívida ela tiver, mais ela vai ficar naquele lugar. Tá doido. É um mundo assim, é um mundo absurdo. E, por exemplo, para nós que somos cristãos, a tristeza do tráfico de pessoas, porque é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, explorando, abusando e violentando um outro ser humano que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cara, e precisa ter uma maturidade muito grande para discernir isso de... Assim, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, sabe? Do Ministério Vila Nova. E ele fala, minha luta não é contra a carne, minha luta é contra o lado espiritual. E eu falo, mas é a carne que está fazendo aquilo, pai, pelo amor de Deus, é uma maturidade que eu não tenho. Aí ele fala, não, Deus dá essa maturidade. Eu falei, então Deus não me deu essa maturidade ainda não, porque eu ainda fico puto por conta desses acontecimentos. Vou ser bem sincero. Mas nesse aspecto, a maldade humana, a gente sempre refuta o seguinte, a seguinte ideia. A maldade do ser humano é tão grande que ele é capaz de ludibriar alguém, Certo. enganar alguém, remover essa pessoa para um outro lado do mundo, e para quê? Chega lá, ele coloca aquela pessoa para ser usada e abusada. Quando nós resgatamos uma mulher, por exemplo, eu tenho uma que diz assim, olha, quando a gente cai na mão dele, a gente vira uma peça de dominó. O cara faz da gente o que quer. Você observa que uma mulher, às vezes, é obrigada a fazer 10, 12 programas numa noite, num quartinho 2x2, porque alguém do lado de fora está com a maquininha de cartão e alguém está passando. Alguém está ganhando os créditos naquela maquininha de cartão. Vira literalmente mercadoria. Mercadoria. Não, o tráfico de pessoas, ele retira da pessoa, ele retira do ser humano o ser humano e transforma a pessoa numa coisa, numa mercadoria. Então, há a gente chama de coisificação. Sim. A pessoa, ela não vale mais nada. Ela é só uma mercadoria que alguém está usando, abusando, e com detalhe, daqui 6 meses, ele pega aquela pessoa, descarta ela e vem buscar outra. Porque o tráfico de pessoas, ele tem a capacidade, por exemplo, alguém que é levado para o cativeiro, nós tivemos uma menina uma vez que nos conta a seguinte situação. Quando ela chegou, o cara retirou o passaporte dela, tirou a documentação dela, disse, olha, aqui é uma casa de prostituição, você nos deve 15 mil e você tem que pagar para você ir embora. O cara pega o telefone e faz uma ligação e diz assim, olha, eu tenho carne nova. Aí o cara do outro lado fala assim, não, então traz para mim. Falou assim, olha, é a primeira vez, então já vale 10 mil. Então ele pegou aquela menina, levou ela para um prostíbulo, e lá o cara ganhou, de cara já recebeu 10 mil para ficar com ela. Ela ficou 28 dias naquele lugar. 28 dias depois o cara foi lá e buscou ela. Já repassou ela para um outro prostíbulo, aí o cara recebeu 7 mil por ela. 28 dias depois o cara levou para uma outra cidadezinha perto, tá? Já recebeu por ela, 28 dias depois. Então a cada 28 dias ela ia para um lugar diferente. Ela disse que foi para uns 5 ou 6 lugares. Então se você faz essa conta, uma vítima, uma mulher que é levada daqui para a Europa, por exemplo, para exploração sexual, ela te rende 30 mil euros num semestre, em 6 meses. Que dá o quê? Uns 180 mil? Você faz uma conta de 5, entendeu? 5, 6, né? Por aí. Então, aí o que acontece? Aí você, quando chega no segundo semestre, você leva outra. Então, assim, quer dizer, em um ano, te dá o quê? Te dá 300 mil, você divide isso aí por um ano, te dá um salário de 30 mil. Aí eu pergunto para você, com 2 mulheres, e veja na facilidade, porque o tráfico de pessoas, ele é um crime invisível, subnotificado, entendeu? Porque, por exemplo, se eu chego no aeroporto com uma arma, vai detectar a arma e vão me prender. Certo. Se eu chego lá com um pacote de drogas, vão me deter e vão me prender. Se eu chego com uma mulher, eu passo. Porque ela não vem com uma tarja, um código de barras na testa. E até chegar lá, ela está iludida por alguma coisa que a pessoa disse, né? Simples assim, ó. A oferta, o que a gente diz? O aliciador, a pessoa fala assim, mas por que essas mulheres caem na conversa? Por que essas mulheres se deixam serem seduzidas? Simples. O aliciador trabalha com o sonho das pessoas.
Você se aproxima dessa mulher, e aí a gente tem um perfil mais ou menos assim, de 22 a 29 anos. Elas normalmente têm ensino fundamental, algumas com ensino médio, assim. Normalmente já tem um filho pequeno que fica com a mãe. Então ela tem um sonho de dar uma vida para a filha que fica com a mãe, ela tem um sonho de dar uma vida melhor para aquela menina. Ela tem o desejo de não ter a mesma, que a filha tenha a mesma vida que ela teve. Então ela tem um sonho de construir a casa, de dar uma casa melhor para a mãe, de ampliar a casa. Nós já resgatamos mulheres que aceitaram a proposta porque queria ter o pequeno negócio dela, queria ter um salão de beleza. Nós trouxemos uma do interior de São Paulo uma vez que queria ter um food truck. E o cara fez uma proposta de trabalho para ela e ela foi. Então, assim, o aliciador vai no sonho da pessoa. E lá naquele sonho da pessoa, ele diz, olha, aqui na Europa, nós tivemos um caso de uma menina aqui, por exemplo, que na época ela era manicure, a unha custava 15, 20 reais, uma coisa assim. A mulher falou para ela, não, lá na Europa é 100 reais uma unha. Ela disse, aqui eu faço 100 reais por semana. A mulher falou, por que você não vai para lá? Ela falou assim, mas eu não sei nem onde é que é. Não, coincidência, eu estou indo para lá, semana que vem. Se você quiser ir, você vai comigo, o mês que você estiver lá, você já consegue me pagar, eu te empresto o dinheiro. Cara, você pegou uma menina do interior, aqui do norte do estado, de uma região, do estado do norte do país, em que ela era manicure, ganhava 500 reais. No mês. Então a mulher falou para ela, não, lá 100 reais uma unha. Ela falou assim, eu te levo, um mês você está lá, você trabalha, você me paga. Cara, vai no sonho dela. O sonho dela é ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Entendeu? Então, assim, esse aqui é o problema. Você vai no sonho da pessoa. E aí, cara, todos nós temos sonhos. Quem não quer? Ué, você pega uma menina aqui. Quem não quer ganhar mais? Cara, se pega uma menina que trabalha de garçonete aqui, ganha um salário mínimo. 1.300. Ganha 1.000. Tá. Porque não tem carteira assinada, não tem documento, não tem garantia, não tem nada. O cara chega para ela e fala assim, lá na Suíça, uma garçonete ganha 5.000. Já assusta, ganha 1.000 euros. A menina fala assim, quanto que é 1.000 euros? Ele fala, é 5.000 reais. Ela fala, nossa, se eu morasse lá, com um ano eu comprava uma casa aqui. Mas eu não sei nem onde é que é a Suíça. Aí o cara, é igual você pescar, você joga a isca, se morder, você puxa. Aí o cara vira e fala assim, mas se você quiser, eu te empresto, um mês que você está lá, você já me paga. Por quê? Porque nós somos amigos no Facebook, nós somos amigos no Instagram, nós somos amigos, entendeu? Isso. E as redes sociais, já abrindo um parêntese, tem constituído para nós um grande problema. Porque o cara te oferece, do nada aparece alguém oferecendo amizade para você. Aí o cara te manda vídeo, né? O pessoal tem aquele negócio de deitar na neve, fazer anjinho na neve, aí manda para você. Quantos graus tá em Goiânia? Aqui tá 39 agora. Nossa, aqui tá -2. Olha que linda a neve. Nossa, aí fica mexendo com o sonho americano que a pessoa tem ali. Mas existe um perfil de mulheres que eles buscam ou não? Olha, a gente já teve, assim, perfis mais definidos. Hoje, parece assim, o perfil não ficou muito mais definido, mas assim, normalmente é uma mulher de 22 a 29 anos, ela, normalmente, as mais morenas, né? O que a gente chama das mulheres negras, porque você tem na Europa todo mundo branco, né? Então, assim, são as negras, mais ou menos nessa faixa até 29 anos. Normalmente elas têm pouca escolaridade e normalmente elas têm um trabalho aqui em que a remuneração é baixa e quase que sem direitos. Então, por exemplo, o cara chega e te oferece uma oportunidade de ganhar 5 vezes mais do que o que você ganha, é a oportunidade que eu quero, é o sonho da minha vida. Então, daí ela vai embora. Agora, o aliciador, ele não tem perfil. Porque a gente fala assim, mas quem alicia as mulheres para a exploração são os homens. Nem sempre. Porque nós temos muitos casos, por exemplo, em que as meninas foram aliciadas por mulheres. No salão de beleza, sabe? Numa festa. Nós tivemos um caso aqui, por exemplo, de uma menina que foi aliciada na pecuária. Ela estava trabalhando lá, o pessoal estava trabalhando na pecuária e vendendo maçã do amor. A mulher chega e se aproxima dela, diz, quanto você ganha vendendo isso aqui? Eu ganho uns 300 reais. Ela fala, nossa, lá na Europa não tem maçã do amor. E eu estou indo trabalhar para lá agora, vou ganhar 3.000 por mês. A minha falou, 3.000 que eu ganho por ano. Ela falou, mas você não tinha vontade de trabalhar? Não, eu tenho, é o sonho da minha vida, ter uma vida melhor. Entendeu? Então, assim, essa situação. Então, você vai mexer com o sonho das pessoas.
Não tem como você fugir disso. Isso é muito cruel. Tá doido. E essa ideia de mexer com sonho, essa ideia de mexer com junta sonho, junta financeiro, une uma pessoa ali e a pessoa vai. Mas eu estava pensando aqui, imagina a seguinte situação. A pessoa, ela vai, né? Só que ela leva uma grana com ela. O que acontece com os pertences dela? Porque o dinheiro, o que acontece com o celular? Ele é retirado junto com os documentos, né? Você falou. Só que se a pessoa tiver um microchip de localização, porque hoje em dia é possível isso, né? O pai, marido, alguém assim, coloca o microchip e a pessoa fica 24 horas sendo monitorada pelo pai, pelo marido, pela autoridade familiar dessa mulher. Dá para resgatá-la? E como que funciona o resgate das mulheres que chegam até você? Elas simplesmente são descartadas ou elas vão tipo numa embaixada, contam o que aconteceu e o próprio país despacha ela para o Brasil? Ou como que funciona isso? A nossa organização trabalha com a reinserção. Ou seja, o nosso objetivo é colocar a pessoa de volta na sociedade, trazê-la de volta para seu lugar, trazer de volta para o Brasil, colocar ela de volta de forma produtiva na sociedade. Então, nossa organização não trabalha com... Nós não trabalhamos com o resgate no prostíbulo, o resgate no lugar onde está escravizado, onde está alojado. Porque, na verdade, o tráfico de pessoas ele tem 3 vertentes. Você tem a repressão, você tem a prevenção, que são as campanhas, e você tem a atenção à vítima, que é o que nós fazemos. Então, por exemplo, quem faz repressão é a polícia. Quem faz repressão é o judiciário, porque eles vão pegar o aliciador, vai estourar o cativeiro, prender o aliciador, e aí a parte jurídica, é a parte de polícia. Essa não é a nossa parte. A parte nossa é parte de prevenção. Nós fazemos campanhas. Nós divulgamos vídeos, nós fazemos campanhas. Eu fui membro do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério da Justiça. Participei lá por 3 anos no Comitê Nacional. E lá a minha ênfase era em criarmos políticas públicas, criarmos campanhas. Nós precisamos de mais campanha na televisão, nas redes sociais, no rádio, porque o tema do tráfico de pessoas, para muita gente, o tráfico de pessoas por exemplo, uma lenda urbana. A pessoa acha que uma mulher traficada, alguém foi traficado para a Europa. A pessoa acha que vai colocar a pessoa na mala, algemar ela, acorrentar e levar. Mas não. Ela vai de salto alto, cabelo bem feito e maquiagem. De livre espontânea vontade. De livre espontânea vontade. Por quê? Porque ela vai iludida. A ONU determina que a definição de tráfico de pessoas é o seguinte: você tem que ter o efeito, a causa e as consequências. Então, por exemplo, a ONU define, para eu entender o que uma pessoa é vítima de tráfico, a definição é a seguinte: é você transportar, alojar ou remover alguém por meio de engano, mentira, fraude, abdução, tá? Para quê? Para que essa pessoa possa ser explorada e abusada. Se houver esses 3 itens, essa pessoa é uma vítima de tráfico. Certo? Então, assim, se eu desloco alguém daqui, a gente só trabalha com tráfico internacional. Então, o que é o nosso papel? Quando a polícia resgata alguém na Suíça, na Holanda, na Itália, na Espanha, Portugal, qualquer que seja o lugar, se a polícia resgata, se o consulado tem uma denúncia, se a polícia local resgata, ou se há uma denúncia, se a pessoa foge. Hoje nós trabalhamos em 12 países da comunidade europeia, nós temos mais de 10 parceiros internacionais. Então, por exemplo, alguém fugiu do cativeiro, ou a polícia descobriu alguém, aciona a embaixada, ou aciona a nossa organização na Europa, ou os nossos parceiros, diz: olha, tem uma brasileira, de qualquer lugar do Brasil, que está aqui como vítima de tráfico. Ela foi aliciada, trazida para cá e está sendo explorada. Aí não importa se é para casamento servil, se é adoção ilegal, se é para mendicidade, se é para exploração sexual, ou se é para trabalho braçal. Importa, se ela preencher os requisitos de vítima de tráfico, alguém diz: olha, ela vai voltar para o Brasil. Os nossos parceiros internacionais dizem assim para nós: olha, projeto Resgate,
Tem uma brasileira aqui que vai voltar para Goiânia, vai voltar para cara, São Miguel do Passa Quatro. Nós já tivemos para Uruaçu, Porangatu, Rio Verde, Quirinópolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo. Então, assim, não importa para onde ela vai voltar para o Nordeste, para o Ceará, para o Sergipe, para o Piauí, não importa. Nós recebemos essa pessoa no Brasil e nós dizemos para ela, qual é o seu sonho? Ah, eu tinha um sonho de ser cabeleireira. Você sabe trabalhar no salão? Não. Então, a gente coloca ela numa escola, ela faz todo o processo. Quando ela termina, a gente monta o salão e entrega para ela. Diz, agora você vai cuidar da sua vida. Esse era o seu sonho? Os meus parceiros fazem o financiamento para quê? Para que ela estude, que ela se qualifique, então entrega o salão para ela, diz, agora você cuida da sua vida. Para que aconteça a ressocialização. A ressocialização. Então, o nosso papel é atender a vítima. E como você falou, a gente pega a pior parte. Alguém chegou a falar assim que a gente pega o sobrevivente. É quem sobrevive. Porque, por exemplo, algumas das meninas que nós recebemos aqui, especialmente as mulheres, eu digo meninas porque a grande maioria, hoje, mais de 70% do tráfico de pessoas hoje é para exploração sexual. Então, por exemplo, eu tenho algumas dessas aqui que chegam e dizem assim, olha, eu preciso de um médico para poder tomar um remédio para dormir de noite. Porque depois de 1 ano, 6 meses, 2 anos no cativeiro, eu passava o dia todo dormindo e à noite trabalhando. Nós recebemos agora uma senhora aqui, em que ela diz, olha, eu começava às 3 da tarde e ia até às 6 da manhã, atendendo os clientes, em pé, no bar, bebendo, atendendo sexualmente os clientes. Tá doido. Então, assim, nesse grupo, nesse volume, a pessoa começa a ficar dependente químico, ou às vezes dependente de medicamento para poder dormir. Então, assim, quando nós recebemos essa vítima, essa sobrevivente, a primeira coisa vamos fazer uma avaliação. Você precisa de atendimento médico, psicossocial, nós temos os psicólogos, os psiquiatras, o pessoal que acompanha e faz a avaliação. Então, se tem uma enfermidade, vamos tratar dessa doença aqui. Então, quando ela está saneada, ela está equilibrada, de qual é o seu sonho? Ah, eu quero ser cabeleireira, então vamos para o curso. Ah, eu quero começar uma lanchonete. Então, vamos fazer um projeto, então, e os meus parceiros internacionais vão financiar. Porque eu tenho, por exemplo, de 3 a 5 mil euros, eu tenho de 15 a 25 mil reais para ajudar uma mulher dessa que é vítima de exploração. Agora, a gente nem está entrando aqui, talvez na pior fase da exploração sexual, que são crianças e adolescentes. Porque, na verdade, a ONU diz que na América do Sul, de cada 4, olha o número, de cada 4 pessoas envolvidas na exploração sexual comercial, uma é criança. De cada 4 pessoas abusadas e violentadas sexualmente, exploradas sexualmente na América do Sul de forma comercial, ou seja, de cada 4 pessoas que recebe, que alguém paga para sexo, uma é criança. Nós estamos falando de 25%. Então, assim, é um número assustador. É um número assustador. Agora, no Brasil não é diferente. Embora a gente esteja na América do Sul, se eu focar de forma especial no Brasil, cara, a cada 5 minutos uma criança é violentada, abusada, estuprada no Brasil. É um número assustador. E com detalhe, qualquer conselheiro tutelar vai dizer para você que 70% das crianças que são abusadas e violentadas é por parente de primeiro grau. É pai, mãe, avô, tio, primo, irmão, vizinho próximo. É alguém que tem quem a criança tem confiança, né? Sim, claro. Então, quando você paga aí, então agora o filme que está fazendo sucesso aí, só que o filme é relatado na Colômbia, mas assim, é retrato do Brasil, não é diferente. Qual que é o filme? O Som da Liberdade. Depois eu vou assistir. Não, precisa... Eu não tenho... acho que eu não tenho estômago, saca? Só que é importante a gente assistir. O último filme estrondoso que eu assisti, assim, foi a série da Boate Kiss, sabe? Eu fiquei 2 semanas falando, gente, não vai pra boate não, porque parece que quando a gente assiste alguma coisa, todas as boates do mundo vai acontecer aquilo qualquer hora, né? Só que eu fico meio sem cabeça. Mas essa parte da criança e do adolescente, pode-se dizer que 1 entre 4, e essa porcentagem mais alta, pode-se dizer que é por conta da iniciação da vida tecnológica muito cedo? Olha, algumas pesquisas
dizem que hoje em dia, com a facilidade da comunicação, da tecnologia, você tem, por exemplo, você tem um smartphone na mão, você tem um mundo na palma da mão. Então, por exemplo, hoje, as pesquisas têm indicado que as nossas crianças hoje, elas têm acesso à pornografia hoje com 9 anos de idade. É a idade hoje inicial de se conhecer pornografia. Tá, pô, eu tenho mais de 50 anos. Então, eu me lembro que, por exemplo, na minha época, chegava na banca de revista, as revistas de adulto, tinha metade de uma tarja preta. Você só via o título da revista. Tinha um papel preto que você não via a revista, só tinha o título. A gente chegava em locadora de vídeo, né? Hoje quase não existe mais locadora de verdade. vídeo. VHS. Você entrava numa locadora de vídeo, os filmes adultos eram numa salinha separada. E assim, a gente tinha tanta curiosidade para ver o que tinha lá dentro, que você chegava na porta, olhava lá dentro, você tomava uma bronca do balconista lá. Não podia nem olhar para dentro lá, porque aquilo lá era coisa de adulto. Hoje, por exemplo, com a facilidade da tecnologia, você tem na palma da mão. E a pergunta é, o que as suas crianças fazem? Se você tem uma criança de mais de 9, 10, 12 anos, o que essa criança faz com o celular na mão? Quando você não está vendo? Quando ela está no quarto, deitada, quando ela está separado, sozinha. Porque hoje as nossas crianças de 9, 10 anos têm internet, têm um celular e têm internet. Cara, você falando isso, eu lembro do meu pai falando na minha cabeça, meu filho, para beber, para fumar e para transar, só depois dos 18. Sabe? Eu fui criado assim, realmente, eu fui perder minha virgindade com, sei lá, 18, 19 anos. Não é algo que eu me vanglorio, sabe? Porque depois que a gente conhece a palavra de Deus, a gente acredita que a gente fez tudo errado. Só que existe essa coisa. Eu sou de 92, então eu perdi minha virgindade com 18, 19 anos. Hoje em dia, quem tem 18, 19 anos, perdeu a virgindade com quantos? 14, 15. E daqui 20 anos? E daqui 40 anos? Sabe? A galera tá meio errada. Sabe? Tá tudo sendo invertido, mas tá tudo escrito também, né? É esquisito, mas é confortante. A gente tem hoje, a tecnologia hoje, é aquilo que eu estava dizendo sobre a questão da exploração. Porque a tecnologia hoje, ela facilita a comunicação, então ela facilitou o aliciamento. Então você pega, por exemplo, nas redes sociais, você consegue uma amizade, aí começa a gerar aquela amizade, e é interessante porque, assim, a gente tem muita credibilidade, a gente tem muita, eu não sei se a inocência é a palavra certa, mas, por exemplo, o cara diz assim, eu tenho 4 mil amigos nas redes sociais. Aí, cara, no dia do aniversário dele, ele não recebe uma visita. No dia do aniversário dele, ele não recebe uma chamada telefônica. Ele recebe uns joinha, ele recebe um cardzinho, tudo tal. Mas ninguém tem aquele tempo de ir na casa dele fazer uma visita para ele. Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, dia do aniversário dela, ela levanta cedo, faz uma garrafa de café e põe um bolo na mesa. Ela diz assim, quem vier na minha casa me dá os parabéns, senta comigo, toma café e come o bolo. Entendeu? Ela diz que chega no fim do dia, o bolo está pela metade. Entendeu? Mas por quê? Recebe 10, 15 joinhas nas redes sociais, o cardzinho dizendo os parabéns. O ego infla. Não, e aí você olha e fala assim, cadê meus amigos? Eu tenho 4 mil amigos na rede social, onde é que está? Então, a rede social, ela tem distanciado as pessoas e feito com que essa forma de exploração se aproxime das pessoas. E eu não tenho ninguém aqui, então eu pego meu telefone, aí eu vou ali para o quarto, eu vou para a sala, eu vou para um lugar ali e começo zapear o meu telefone e eu acabo caindo em pornografia, em prostituição, em exploração, e eu acabo sendo iludido pela própria rede social. Então, assim, essa fase hoje de uma criança de 9 anos ter acesso à pornografia, eu creio que à medida em que nós liberarmos as redes sociais para as crianças, à medida que nós, pais, começamos... Hoje eu nem sou mais papai, eu já estou na fase do vovô. Então, assim, eu fico observando as minhas netas, o cuidado por exemplo. é dobrado. Então, eu fico observando as minhas netas, por exemplo, a facilidade com que elas têm de tecnologia. Eu tenho, por exemplo, eu sou daqueles que quando eu compro um telefone novo, eu leio o manual de instruções para poder lidar. As minhas netas de 6, 7, 10 anos, a minha neta pega o telefone, por exemplo, não, vovô, deixa eu ensinar. Ela nunca viu o telefone, mas ela pega, parece que já nasce digital. Ela já me orienta e já me ensina. Essa galera mais nova nasce com modo fuçar, aguçado já. Então, assim, porque eu sou da geração analógica.
Na verdade, eu sou um migrante digital. Eu vim do analógico e estou indo no digital. Essa turma que nasce agora, né? A tal da geração X, tal. Então, eles já são dessa geração. Enquanto eu venho do analógico, eles já são digitais. Eles já nascem digitais. Só que automaticamente pode-se dizer que é uma geração de cristal, que acredita fielmente em tudo que vê, né? E não há mais solidez. Por exemplo, agora nós temos os psicólogos agora, né? Marcaram agora a nova fase da sociedade líquida. Por quê? Porque não há nada mais sólido. Por exemplo, antigamente a gente tinha amizade de 10, 15 anos. Hoje a amizade mais velha que você tem 2 anos. E daqui 3 anos você já trocou os amigos. Não existe mais uma amizade sólida. Cara, antigamente os casamentos duravam 40, 50 anos. Hoje o casamento dura 5 anos, 10 anos. Né? Esses dias eu estava numa reunião de homens lá no trabalho, e nós éramos lá uns 10 homens, e alguém brincou. Eu disse, olha, eu tenho na época eu tinha 32 anos de casado, hoje eu estou com 36. Eu tinha 32 anos de casado. É o mesmo tanto que meus pais têm. Então, eu tenho 32 anos de... Eu falei, eu tenho 32 anos de casado. Aí o cara virou para mim assim, mas com uma mulher só? Eu falei, claro. Ele falou, não, porque eu já estou no 4º casamento. Ele falou, eu já estou no 4º casamento. Então, assim... Essa galera avalia casamento como se fosse troféu de prateleira, né? Esse aqui durou tanto, esse aqui durou tanto, esse aqui durou tanto. Então, mas essa ideia do psicólogo de uma sociedade líquida. Não tem mais solidez. Cara, ninguém mais permanece 20, 30 anos na profissão, ninguém permanece mais 20, 30 anos com amizade, sabe? Não tem mais solidez. O mundo hoje é líquido. Cara, ninguém tem paciência de estourar a pipoca na panela. Você vai no micro-ondas. Entendeu? Ninguém tem paciência de fazer comida. Você pede comida pronta. É só aquecer. Então, assim, a gente vai gerando uma situação em que nós estamos num estado acelerado de mundo. Cara, ninguém tem paciência de escrever uma carta e ir no correio e postar. Rapaz, ninguém... É mesmo? Como que você conquistou sua esposa? 30 e tantos anos atrás. Cara, mudando só um pouquinho de assunto. Cara, no método tradicional, a gente era amigo de escola, a gente morava na mesma cidade, a gente era amigo de escola, entendeu? Um dia a gente se conheceu lá na porta, a gente estava indo para a igreja, a gente se encontrou na porta da igreja, começou a conversar, e eu já tenho, agora, faço 40 anos agora, já que a gente começou a namorar. Massa. Então, assim, no método convencional, oi, tudo bem, tá? A gente começou a conversar, e ali você desenvolve um relacionamento, e já estamos chegando aos 40 anos de namoro. Então, assim, nesse processo todo, a gente vai consolidando. Olha que massa, 40 anos de namoro, e você aí com ciúme da sua mulher, porque ela recebe curtida de macho, e a mulher com ciúme, porque recebe curtida de... Nossa Senhora! Vocês têm... Ó, presta atenção nesse cara aqui, ó. Ele tem a receita pro sucesso. Cara, e como que foi a chegada da tecnologia para você? E como que você pode ensinar a geração atual a não se perder? Tanto para não se perder em questão de perder seus órgãos, quanto não se perder nesse mundão afora em relação a vícios, em relação a tudo que há de cruel. O que você pode falar? Olha, a gente precisa ter, acho que cada um de nós, especialmente quem tem um pouco mais de idade, precisa dar ciência para os mais novos de que existe um mundo além da tecnologia. A tecnologia facilita o trabalho, facilita os estudos, facilita a diversão, facilita muitas coisas. Mas a tecnologia também, ela tem roubado de nós o privilégio, por exemplo, da amizade, da conversa, do dia a dia. E, infelizmente, dentro do nosso trabalho, a tecnologia tem aberto a oportunidade de aliciamento. Por quê? Porque, de repente, alguém que você não conhece, de repente, alguém que você nunca viu, te chama, começa a conversar com você, cria uma amizade virtual, e aí que é um alerta para as nossas crianças, por exemplo. De repente tem uma criança lá do outro lado, lá de
uma foto de uma criança de 10, 15 anos e por trás tem um pedófilo, tem um abusador, tem um explorador, Nossa, ainda tem isso, se passando por uma criança, entendeu? Conquistando a amizade daquela criança. Então, nós, como pais, precisamos ter muito cuidado com quem é que está acessando as redes sociais dos nossos filhos. Eu acho assim, eu sou da linha de que não é invasão de privacidade eu chegar para o meu filho e falar, deixa eu ver no seu celular quem você está acompanhando, quem são seus amigos, com quem você está falando. Porque enquanto meu filho, é responsabilidade minha. Porque amanhã ou depois, se ela for abusada e violentada, eu serei acusado de negligente. Então, nós como pais precisamos ter o cuidado de quem é que está acessando as redes sociais dos nossos filhos, quem são os amigos dos nossos filhos, com quem nossos filhos conversam. Agora, por semelhante modo, eu vou pular agora para os mais velhos, os jovens. Com quem você está conversando? Quais são as propostas? Porque, por exemplo, alguém faz uma proposta para você na rede social, interessante porque a rede social hoje, ela tem mais credibilidade do que a presença física. De que forma? Se eu, por exemplo, se eu estou indo na avenida... É meio que um currículo, né? Se eu estou indo na avenida, eu cerco uma mulher e digo para ela, quer ir para a Europa comigo? Ela vai me dar um tapa, vai sair correndo ou vai pedir socorro. Agora, se eu entro na rede social dela, mando uma foto minha deitado na neve, se eu mando uma foto minha ganhando em euro, e eu digo para ela, vem para cá, que na Europa você ganha muito mais dinheiro do que no Brasil. Então, assim, ela simplesmente, pelas imagens que ela está vendo, pelo que eu falo nas redes sociais... Tá? Porque rede social, cara, se eu chegar ali, se eu parar no aeroporto ali e tirar uma foto de um avião, quem disse que eu estou lá? Eu adoro aquelas fotos que o pessoal finge, né? O cara pega um tamborete, por exemplo, o cara pode um tamborete e faz uma foto como se ele estivesse num avião. Aí depois o cara desmonta, era um tamborete, aproveita o redondinho da janela. Sim, sim. Então percebe que assim, as redes sociais, a tecnologia, ela tem que ser vista com cuidado. Porque nós temos dezenas e dezenas de casos em que as mulheres, que as moças, que os jovens, que os trabalhadores, que os homens são aliciados pelas redes sociais. Nós recebemos agora, o ano passado, nós recebemos 15 brasileiros que foram levados, por exemplo, para Mianmar e para Tailândia, do outro lado do mundo, para trabalho braçal, aliciados nas redes sociais. Prometeram hospedagem, alimentação, hotel, tudo isso, passagem gratuita, e ainda iria ganhar em dólar. O pessoal chegou lá, foram escravizados, trabalhavam 14 horas por dia nas redes sociais, explorando os outros. Então, assim, a polícia resgatou, alguns conseguiram fugir e nós ajudamos a repatriar, nós pagamos passagem, repatriamos, colocamos de volta. Entendeu? Assim, então, investigação, polícia, nada dessas coisas é nosso papel. O nosso papel, que nós fizemos, chegou aqui, vamos ajudar. Alguns nós pagamos aluguel para poder socorrer, outros nós pagamos alimentação, outros a gente colocou cesta básica, 2, 3 meses, até a pessoa se qualificar e voltar à vida normal. Então, assim, é preciso ter esses cuidados, porque a rede social te promete e depois não cumpre. Então, tenha cuidado com essas coisas, tá? Rede social é uma terra sem lei. Cara, mas agora vamos pegar da parte mais interna do ser humano. Porque, assim, muita gente, eu conheço o meu público. Tanto, alguns têm um humor ácido, sabe? Que vão falar, mas meus órgãos não prestam, sabe? Se não prestasse, eu não estava vivo. E eu conheço a galera que realmente se importa. Eu conheço as senhorinhas que estão, tipo assim, as irmãs do coque, sabe? Que tem a netinha, que a mãe trabalha o dia todo, aí a senhorinha cuida da neta, cuida da bisneta, etc. E, na maioria das vezes, essa irmã do coque, essa senhorinha, ela não tem tanto acesso à tecnologia, sabe? E ela quer proteger a família, ela quer proteger o seu ente querido ali. Como que você pode dar uma dica para essa senhorinha que tem muito pouco, mas ela dá tudo de si para a família, em prol da família, com aqueles princípios de casamento é só um, muitas das vezes ela é viúva, muitas das vezes o cara é viúvo e cuida da família, e não tem tanta coisa, porque eu vou dar um jeito de fazer esses vídeos chegarem na classe mais alta e na classe mais baixa.
Eu vou fazer esse podcast chegar em todo mundo. O que você pode auxiliar? Quando eu fui membro do Comitê Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Brasília, eu sempre enfatizei a necessidade de a gente fazer campanhas. Então, por exemplo, essa senhora que não tem tanto acesso à tecnologia, mas tem um cuidado com a família, ela poderia ouvir uma campanha, ela poderia ouvir um alerta, por exemplo, no rádio, na televisão, ou até mesmo nos cartazes, porque no mês de julho nós temos uma semana inteira de ações que nós chamamos de Semana do Coração Azul, que é uma semana inteira de atenção ao tema. Então, nós temos spots, nós temos rádio, nós temos ações de internet, nós temos ações no aeroporto, na rodoviária, na cidade, nas universidades, onde nós levamos material impresso, nós levamos todas as formas de comunicação, mas é só uma semana por ano. Então, assim, as outras 51 semanas do ano, quase não se tem campanhas, não se tem propaganda. Por quê? Porque falar do tema de exploração não é um tema agradável, não é um tema fácil. A pessoa fala assim, mas você devia colocar mais vídeo das pessoas. Espera aí, eu não vou colocar o vídeo de alguém que foi traficado, que foi abusado, não vou mostrar, não vou expor a pessoa, a integridade dessa pessoa. Até porque, por exemplo, muitas vítimas que foram para a Europa e voltaram, a família não sabe o que aconteceu lá. A sociedade em si, porque se alguém descobre que essa mulher aqui, se alguém descobre que a sua vizinha foi abusada sexualmente 10 vezes por dia na Europa, você vai olhar ela de forma diferente. As mulheres ao redor aqui vão olhar ela de forma diferente. Nossa, você não vai deixar seu filho chegar perto dela. Tá? Nós tivemos casos, por exemplo, em que a menina disse, olha, eu preciso mudar da minha cidade, porque lá contei para minha família, alguém da minha família espalhou na cidade, as mulheres começaram a deixar nem as crianças chegar perto de mim. Então foi preciso mudar de lugar. Então, assim, nós ainda temos um preconceito muito forte contra a exploração sexual. Porque, por exemplo, mas ela foi para lá porque quis. Não é assim. Nós temos hoje, por exemplo, uma luta com a justiça, porque, por exemplo, entre aspas, os operadores do direito, por exemplo, o policial, o delegado, o advogado, o juiz, o promotor, temos muitos desses que não acreditam em tráfico. O cara chega para você e diz assim, mas ela prostituía aqui na Anhanguera, foi prostituir na Europa, só mudou de lugar. Não, doutor, ela foi levada para lá, enganada, e para ser abusada. E lá, ela fazia 10, 12 programas porque disseram que ela tinha uma dívida de 15 mil para pagar. Então, assim, se a própria justiça, os operadores de direito não acreditam, então, para fazer chegar naquela senhora que está lá na casa dela agora me assistindo, está me ouvindo, seja no rádio, na televisão, ou no jornal, ou que ela viu um outdoor, que ela viu uma propaganda, nós precisamos levar o tema do tráfico de pessoas para a sociedade. Aonde? Nos clubes de serviço. O Rotary Club, o Lions Club, a OAB, a sociedade civil organizada, precisa, dentro dos seus limites, começar a tratar do tema. Por exemplo, as escolas precisam tratar do tema. Eu já fiz palestra aqui em quase todas as universidades dentro de Goiânia, levando o tema. Mas eu vou para a classe de Direito, ou eu vou para a classe de Psicologia. Mas quando você tem lá 5 mil alunos, eu atinjo 200, 300 alunos. Então, assim, precisamos levar... As igrejas precisam levar isso, por exemplo, como um tema missionário. As igrejas precisam tratar desse tema, porque, por exemplo, precisa alertar as pessoas, porque os nossos jovens, o triste disso é porque nós já resgatamos muitas meninas que foram aliciadas e abusadas, que dizem, olha, a minha família é evangélica. Mas eu nem sabia que existia isso. Eu entrei na rede social, o cara falou comigo, eu expliquei para minha mãe achou que era um cara que ia abençoar a minha vida, e eu fui abusada e violentada. Então, assim, precisa chegar nas nossas igrejas, o pessoal precisa tratar do tema, porque a gente precisa tratar da alma, mas é preciso lembrar que nós temos um corpo. E esse corpo, aí entra o problema, esse corpo, quando ele é abusado, violentado, estuprado, violentado, por exemplo, 10, 12 vezes por dia, quando essa pessoa volta, ela não volta só com feridas no corpo, ela volta com feridas na alma. Eu tinha um caso de uma menina do interior aqui, por exemplo, ela diz assim, olha, no outro dia de manhã, quando eu acordava, eu ia lá no bar, enchia um copo de uísque e bebia. Porque parece que o álcool do uísque me lavava por dentro. Porque eu acordava, depois de fazer 10 programas numa noite, eu acordava, parece que eu estava fedendo por dentro. Então eu tomava o álcool para ver se me limpasse.
Fora a quantidade de VST que deve acontecer demais, né? Sim, não somente essas doenças, e assim, a gente está da questão da alma, não só a doença do corpo, né, as doenças que voltam, assim, mas a pessoa, ela não confia mais em ninguém. Explica um pouquinho sobre a doença da alma. Imagina, por exemplo, nós tivemos um caso de uma mulher que nós repatriamos, em que ela diz assim, ela andava na rua, ela diz assim, quando eu escutava o barulho de um carro, eu assustava. Por quê? Porque eu não confio mais em ninguém. Nós repatriamos uma moça uma vez que eu fui ao aeroporto para recebê-la, ela tinha uma filha de 7 anos, mais ou menos. Quando a menina me viu, a menina escondeu atrás da mãe. Por quê? Porque a menina viu a mãe ser abusada tantas vezes lá na Europa. Ela viu, porque o cara levou ela para casa, e aí chegava lá e fechava a mãe no quarto, abusava dela, a menina entendia da situação, a menina, por exemplo, escondia atrás da mãe. Mesmo lidando com ela, com toda a dedicação, com todo o cuidado ali, a menina demorou quase 1 mês para chegar perto de mim. Por quê? Porque ela tinha a impressão de que todo homem que se aproximava da mãe ia abusar da mãe. E olha, assustador. Quando eu cheguei para ela, eu disse, olha, nós vamos pagar o aluguel para você, vamos pagar uma qualificação, você vai fazer um curso, você vai se preparar, você vai se qualificar. Quando você estiver qualificada, nós vamos ajudar você a começar a nova vida com um novo trabalho. Ela vira para mim e diz assim, mas quanto que eu vou pagar por isso? Eu digo, nada. Ela diz, mas eu nunca ganhei nada na minha vida. Tudo que eu tenho, ou eu paguei com dinheiro, ou eu paguei com o meu corpo. Qual que você quer? Eu disse para ela, eu não quero nenhum dos dois, eu não quero nem seu corpo e nem seu dinheiro, porque eu estou aqui para te ajudar. Ela vira para mim e diz assim, mas ninguém nunca faz nada por mim. Eu digo, olha, eu faço isso por você porque eu tenho uma missão de vida. Primeiro, resgatar as pessoas, dar qualidade de vida para você entender quem eu amo. Eu sou servo de Deus, eu sou cristão. Então, meu papel como homem de Deus é ajudar você. E o que eu estou fazendo por você é por amor àquele que manda em mim, de quem eu sou servo de Deus. Faço isso por amor, por paixão. Não faço porque eu sou religioso, eu faço porque eu tenho obrigação, como cristão, de ajudar um outro cristão. Caramba. Tem que ter muito... Nossa, é pesado. Mas qual foi o caso que você mais te afetou? Porque sempre tem. Qual que é o que mais pegou lá na sua alma? Olha, porque antes de cristão, você é humano, né? Sim. Na verdade, assim, todos os casos, a gente, assim, depois de 18 anos, né, militando nessa causa, eu sempre digo assim, 90% dos casos são iguais. Porque sempre tem, eu fui aliciada, fui enganada, me abusaram, fiquei com uma dívida e tal. Mas, embora o processo seja o mesmo, tem casos que são mais sensíveis, porque, por exemplo, você olha a dor da pessoa. Nós tivemos um caso de uma moça, ela tinha 4ª série primária, negra, com 4ª série primária, nunca tinha saído de Goiânia, e fizeram uma proposta para ela de que ela poderia ganhar dinheiro, sendo camareira. E aí houve assim, embora os detalhes aqui sejam um pouco mais complexos, fizeram toda uma sedução para ela, para que ela pudesse acreditar na pessoa. E aí com aquele detalhe, foi uma mulher aliciadora. Porque se fosse um homem, ela tinha descartado. Mas ela acreditou na mulher, na companheira, tudo tal, que ia trabalhar com ela e tal. Essa mulher, quando ela chega no local de exploração, ele disse, olha, agora que você vai ter que prostituir aqui e pagar para a gente porque você deve para a gente. Ela disse assim, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Ela disse, agora você vai ter que fazer. Ela ficou 2 dias no quarto, fechada, chorando. E no mesmo quarto dela, colocaram uma africana. Tipo uma cela. No mesmo quarto tinha ela e uma africana. Ela olhava para a africana falava com ela disse assim, não entendo nenhuma letra do que ela falava. E eu falava com ela não me entendia. Nós olhávamos uma para a outra e chorava. O cara vinha e dizia, você vai descer para trabalhar? E ela dizia assim, não vou. Ele disse, então você não vai comer. Ela ficou 2 dias sem comer porque se recusou a ir trabalhar. Então, na situação, quando a fome apertou,
ela disse assim, olha, eu não aguento mais de fome, o que eu tenho que fazer? Ele disse, olha, eu vou te dar um sapato de salto, uma calcinha e vamos cortar seu cabelo. Cortaram o cabelo dela e aí toda noite colocavam uma peruca nela de uma cor diferente. E ela tinha que ficar no salão atendendo as pessoas. Com um mês que ela estava naquela situação, o estresse foi tanto que ela adquiriu psoríase. Quando retornou ainda, depois que nós resgatamos e que ela foi resgatada lá, e ela foi atendida no hospital, quando ela chega no Brasil, 2 meses depois de ser resgatada, ela ainda tinha escaras, ainda tinha cicatrizes daquela situação. Por quê? Porque o estresse emocional dela foi tão grande que causava feridas no corpo. Aí você olha para aquela mulher e pensa assim, a pessoa sofreu um trauma tão violento que o próprio organismo dela reagiu. Cara, você olha uma mulher, essa mulher fugiu da regra, porque era uma senhora de 49 anos, com 2 filhos pequenos. E aquela mulher, você olha para aquela mulher e ela diz assim, eu tenho medo das pessoas, eu não me aproximo das pessoas, eu tenho medo, eu não sei, eu tenho medo de conversar com as pessoas. Se faz um barulho perto de mim, eu já assusto. Então, você tem que tratar da alma dessa pessoa. Por quê? Porque ela não acredita mais em ninguém. Como é que eu vou dizer para ela assim, ó, Deus te ama? Ela diz assim, Deus é homem? É, então eu não acredito. Deus é pai? Eu não acredito. Quando você pensa na exploração, nos abusos, nós trouxemos uma menina uma vez aqui, que nunca me esqueci, é que essa menina fez assim, a mãe saía de casa e deixava o vizinho entrar na casa dela em troca de material de construção para poder ampliar a casa. E a menina tinha 12 anos. O cara entrava e abusava da menina em troca de tijolo e cimento. A mãe cedia a menina. Então, assim, você tem uma desestruturação familiar. Pai e mãe que faz de conta que não vê, enquanto a filha é abusada e depois vai lá e pega o dinheiro. Em troca de material, o material de construção, nesse caso lá, ou eu me lembro assim muito claramente, ela dizia assim, eu odeio salame, porque ele deixava um pedaço de salame em cima da mesa, que era para poder a gente comer depois. Então, assim, são essas situações em que eu olho, por exemplo, assim, em que essa vítima, essa mulher, ela é abusada e violentada, às vezes oferecida pelo próprio pai ou pela própria mãe. Então, assim, nós temos uma desestruturação familiar em que as pessoas perderam o valor. Embora as pessoas sejam vendidas, abusadas e violentadas, nós estamos falando de dinheiro. Agora, se imagina a dignidade dessa pessoa. Essa mulher que foi abusada e violentada, amanhã ou depois, ela olha para qualquer pessoa e diz, eu posso acreditar em você? Porque o cara que eu acreditei me levou para a Europa e abusou e violentou de mim. Eu posso acreditar em você? Aquele homem que dizia ser meu pai, abusava e violentava de mim. Meu irmão abusava e violentava de mim. Uma das histórias mais assustadoras que eu tive também, que eu experimentei, eu cheguei num prostíbulo em Barcelona, na Espanha, com uma equipe, nós éramos uma equipe de 4 pessoas, fomos para fazer um apoio naquele lugar, e aí disseram assim, olha, nós temos 12 meninas aqui, nós temos 12 meninas e nós podemos trazer. Estão me ligando aqui também. Nós temos 12 meninas aqui. E aí trouxeram pra gente, só que é o seguinte, as meninas, das 12 meninas que tinham lá, 4 estavam tão drogadas que não conseguiam levantar da cama. 4 estavam tão bêbadas que uma delas tentou levantar e começou a vomitar e não conseguia levantar. Aí 4 vieram para atender a gente. Aí nós sentamos, conversamos com ela para entender o que estava acontecendo naquela situação e tal. E tinha uma menina de 23 anos, paraguaia, que havia, na noite anterior, sido abusada e violentada. Quando terminamos a conversa, ela se levantou e eu perguntei para ela se eu podia dar um abraço nela. Quando eu abracei aquela menina de 23 anos, eu tenho uma filha de 30. Quando eu abracei aquela menina de 23 anos, ela tremia. E eu disse para ela, por que você não volta para o Paraguai? Eu ajudo você financeiramente até você se equilibrar. E ela vira para mim e diz assim, doutor, aqui eu sou abusada, violentada, mas eu ainda ganho um dinheiro. Lá no Paraguai, meu pai, meus irmãos, meus primos faziam comigo de graça. Aqui, para mim, eu ganho dinheiro. Se o senhor quer ajudar, ajuda meu irmão que está morando em Madrid, na rua, e está usando droga. Eu disse para ela, minha filha, como é que eu vou achar em Madrid seu irmão, que eu não sei nem quem é?
Percebe que assim, ela se recusava a voltar, porque voltar para o Paraguai era voltar para a casa dela, onde ela era abusada e violentada pelo pai, pelos irmãos, pela família. Então nós temos uma desestruturação familiar que também ajuda o tráfico de pessoas, a exploração sexual, o trabalho forçado. A gente nem vai entrar aqui na questão, por exemplo, do trabalho infantil, da exploração, dos abusos, porque aí é outro tema mais complexo ainda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, o acesso da pornografia, ele está muito grande, muito grande. E o fato de meninas cotidianas, universitárias, estudantes de alguns cursos, até pessoas formadas, vendendo fotos e vídeos nessas diversas plataformas, isso populariza e facilita o acesso da pornografia na casa de determinadas pessoas que assinam esse conteúdo. Esse conteúdo, ele facilita a ludibriação para fazer a cabeça dessas meninas ou não? Olha, falar sobre prostituição é um tema polêmico, porque, por exemplo, algumas defendem que é um trabalho comum como qualquer outro, né? Uhum. Mas, por exemplo, antigamente o pessoal tinha uma expressão que essas mulheres de vida fácil, né? Quando você conversa com essas meninas, quando você conversa com muitas delas, não existe vida fácil. Prostituição não é uma vida fácil. É a vida mais difícil. Sabe? É muito sofrimento, muita dor, decepção, vergonha e às vezes dor na alma. Aí fala, mas a menina universitária está fazendo porque tá ganhando dinheiro. Cara, quantos jogadores de futebol existem no mundo e quantos ganham dinheiro igual o Neymar? Entendeu? Então, assim, sabe? Às vezes a televisão, a gente sempre brinca assim, a televisão mostra, por exemplo, um cara que morava no Nordeste, né, na seca, naquela dificuldade, vai para os Estados Unidos, passa naquela luta toda, aí hoje tem uma frota de limusine. É lindo quando passa essas matérias na televisão. Mas quantos foram para os Estados Unidos e tem a frota de limusine? Quantos não morreram naquela travessia? Quantos estão lá passando necessidade? Quantos estão ganhando almoço para pagar a janta? Entendeu? Então, assim, a mesma forma. A pessoa fala às vezes que prostituição dá dinheiro, as meninas estão na prostituição. Cara, é uma vida sofrida de sofrimento. Sabe? Você tem muitas delas que ganham dinheiro? Ganha. Mas eu falo para você, muitas das nossas vítimas de tráfico, por exemplo, chegam lá com uma dívida de 10 mil. 10 mil euros, só estou dizendo. Aí ela tem que fazer programa de 50 em 50 para dar 10 mil. E fica 6 meses nessa luta e não vai. Aí depois de 6 meses, ela já está detonada, o cara fala, não, você pode ir embora, você está livre. Aí ela fica naquele sentimento agora, eu não tenho nem dinheiro para voltar para Goiânia. Eu não tenho nem o que fazer lá em Goiânia. Então, quando a gente fala de prostituição, é um tema polêmico porque alguém defende. Tá. Então, assim... Mas sério que tem gente que defende? Claro. Claro, você tem a associação dos profissionais de sexo, elas defendem, você tem direito até a carteira assinada, tem toda essa documentação. A gente nem vai entrar nisso porque o tema é bem mais complexo. Mas, por exemplo, na pergunta que você me fez, sim, aos filmes pornográficos, as redes sociais, os pacotes de TV VIP, de hot, não sei o quê, tudo isso amplia a possibilidade de prostituição e de tráfico de pessoas para exploração, sim. De que forma? Quando nós tivemos a pandemia, fechou tudo. O que aconteceu? Os aliciadores, ao invés de ter a exploração presencial, passou a colocar as meninas numa sala 2x2, com uma câmera do lado, em que elas eram exploradas de forma virtual. Então, aquela exploração que antes era você ia ao prostíbulo e tinha a exploração presencial, passou a ser virtual. Então, vai na internet, por exemplo, tem 1 bilhão de páginas de conteúdo adulto de 3 anos para cá. Cara, explodiu a quantidade de sites pornográficos, por exemplo, na época da pandemia. E detalhe, aí entra o pior de tudo, a quantidade de sites, de imagens com crianças. E mais assustador, os dados recentes da ONU, por exemplo, cresceu assustadoramente a quantidade de exploração de meninos. Porque a gente sempre falava em mulheres e meninas.
Agora, há uma quantidade imensa de meninos sendo abusados sexualmente. Quando você fala menino, pode-se dizer que é de 3 a... De 3 a 16 14, anos. 14, 16 anos. É isso. Sabe? Assim, e assustador. Assustador você ter, por exemplo, uma criança de 5 anos abusada sexualmente. Sabe? Assim, tem casos que a gente é até vergonhoso e é estranho, né? Tá para o ouvinte ouvir do outro lado, mas, por exemplo, assim, de lacerações, de violação, de destruição do corpo físico de uma criança de 5 anos. Ah, por quê? Porque foi abusado por um adulto de 40, de 50 anos. Então, assim, quando a gente fala de abuso, de exploração sexual de crianças, é um tema assim, que dói na alma. Porque você pega uma criança de 5 anos, de 6 anos, tá? Agora, tem uma criança de 10, de 12, de 14 anos. Tá? Até 14 anos, a lei diz que até 14 anos é estupro de vulnerável. Aí depois, criança, né? Criança. E depois, com 16 anos, aí já... Eu não sei se você vai concordar comigo, mas na medida que a gente vai envelhecendo, eu não dou conta de conversar com gente de 20 anos hoje, porque tem uma mentalidade de criança para mim, sabe? Eu não sei você, mas assim, eu vejo jovens de 18, 20, 22 anos fazendo determinadas coisas que eu falo, velho, esse povo não tem consciência, não pesa a consciência, não acontece, sei lá, porque é pesado, é errado, sabe? E eu queria também saber, essa eu não sei se você vai responder, se você vai saber responder, mas o que acontece no mundo espiritual quando as coisas desse patamar acontecem no mundo carnal, pode-se dizer carnal? O mundo normal. No sentido que você acredita. Quem discordar, marca um horário comigo e vem aqui falar que você está errado. Olha, cara, eu não consegui pegar a ideia da... A ideia do... Não, é porque assim, você luta contra abusos, contra exploração, contra o tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, etc. Tá, mas isso acontece no nosso mundo. Sim. Você, como cristão, Sim. Consegue explicar o que acontece no mundo espiritual quando essas coisas acontecem no nosso mundo? Ou não? Ou nunca te fizeram essa pergunta? Não, nunca pensei nesse sentido. Até porque, assim... Só chega mais perto do... Tá, até porque, assim... cara, não sei. Não pensei nisso ainda, assim. Porque, na verdade, alguém que... Sei lá, alguém que é abusado e violentado, ele sente ele sente no corpo as reações, mas a alma, né, o espírito dessa pessoa, separar a alma, né? Eu vou até perguntar pro meu pai depois. Porque assim, cara, essa pessoa, ela vai ter, psicologicamente falando, ela vai ter sérios problemas, né? Que vai refletir na alma, lógico. Porque, por exemplo, aquilo que eu te falei, se eu não acredito em você, se eu não acredito mais em homens, se eu não acredito mais nos meus pais, cara, eu não acredito em mais nada. Eu não acredito em mais nada. Porque se eu não posso acreditar nas pessoas que deveriam me proteger e me amar, como é que eu vou acreditar nesse Deus que eles pregam? Como é que eu posso acreditar em Deus se meu pai, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que deveriam me proteger? E eu estou dizendo assim, muitos casos em que nós tivemos que o marido põe a mulher para prostituir em troca de dinheiro. Sabe, o famoso casamento de papel, em que você casa no papel para poder ter direito, para poder ter legalidade, o cara leva a mulher, deixa na porta do prostíbulo e busca depois. E tem que rachar o dinheiro com ele. Então, assim, como é que eu vou lidar na minha alma com uma pessoa que eu não posso confiar? Que deveria me proteger, meu marido, a minha esposa, meu pai, minha mãe. Como é que eu vou lidar com Deus? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar de Deus? Como é que eu vou falar de Deus
se eu não sou capaz de entender que as pessoas que deveriam me proteger, que deveriam me amar, faz isso comigo? Então, assim, a pessoa perde, naquilo que a gente falou, a pessoa perde a essência por completo de você tentar entrar na alma dessa pessoa. Eu tenho, por exemplo, a psicóloga que atende as nossas meninas, né? Ela atendeu uma menina, por exemplo, 6 meses, e 6 meses depois a menina não conseguia perdoar a mãe. Porque a mãe, desde pequeno, colocava ela para ser abusada pelos vizinhos, em troca de dinheiro. Então, assim, isso começou lá pelos 8 anos, quando foi lá pelos 13, 14 anos, ela fugiu de casa. Arrumou uma amiga que falou que dava abrigo para ela, ela fugiu de casa. Mas nesses 4, 5 anos que ela foi abusada pela mãe, ela não consegue perdoar a mãe. Então, assim, agora como é que eu vou chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, Deus é amor. Jesus te ama. Ela te manda para bem distante. Agora você percebe assim, então, primeiro restaurar a confiança dessa pessoa para olhar para mim, igual o caso que eu contei, a criança só voltou a se aproximar de mim 1 mês depois, porque ela começou a ver em mim que eu era um homem diferente daquele que abusava da mãe dela. Claro, foi com as minhas ações, com as minhas atitudes, que ela foi entendendo que nem todo homem era igual àquele que abusava da mãe dela. O exemplo arrasta, né? Claro, agora você imagina, por exemplo, uma mulher que é enganada, ludibriada e tudo tá, pelo amor da vida dela, né? O caso da menina, por exemplo, nós tínhamos um caso de uma menina do Rio de Janeiro, em que o cara encontrou com ela, apaixonou por ela na praia, lá, aquela coisa toda, não, convidou, quis casar com ela, 1 mês depois levou ela para a Europa, prometeu o casamento. Ela falou assim, achei o príncipe encantado da minha vida. Cara, chegou lá, ela descobriu que ela casou com o cavalo, o príncipe não existia mais, casou com o cavalo do príncipe. O cara colocou ela dentro de casa e chamava os amigos para explorar e abusar dela. E cobrava dos amigos para abusar dela. Ela virou o produto de exploração dentro da casa dela. Virou o objeto. E ela foi para lá, por amor. Nós temos um dos vídeos que nós trabalhamos nas palestras, a mulher conta assim, olha, eu fui para lá porque ele era o príncipe da minha vida. Quando eu cheguei lá, e aí ela começa a chorar no depoimento, ela diz assim, olha, eu estou frustrada. Por quê? Porque eu fui atrás do príncipe da minha vida. Cheguei lá, eu fui enganada, eu fui abusada. Agora, essa mulher vai acreditar em homem de novo? Essa mulher vai abrir o coração para um outro homem? Essa mulher vai abrir o coração para um outro relacionamento? Essa mulher vai confiar no pai e na mãe? Quando ela fala de pai e mãe, eu me lembro, esse aqui é o abusador. Foi meu pai que me explorou, foi minha mãe que me vendeu. Nós tivemos um caso aqui de uma menina aqui do Nordeste aqui, que foi vendida, a mãe emprestou a menina para a tia levar para a Europa, chegou na Europa, a tia vendeu ela para o italiano. A menina de 16 anos. A menina espertinha demais, conseguiu um telefonema, ela ligou para a mãe e contou. A polícia chegou lá e prendeu. Percebe? Então assim, agora eu vou confiar na minha tia que me vendeu para um cara? Então, quando a gente fala de abuso, de exploração, para chegar no espiritual, você tem todo um processo de vida. Cara, como é que eu vou ouvir alguém falar para mim que Deus me ama se um cara que é criado em mais semelhança de Deus abusa e violenta de mim? Então, a gente tem todo um processo, e não é da noite para o dia, para você tratar, curar o corpo dessa pessoa, entrar na alma dela e mostrar que Deus é muito mais do que o ser humano. Você falando isso, eu tô lembrando aqui, tipo assim, eu tô em fevereiro agora, eu faço 5 anos de relacionamento, né, juntando namoro e noivado. E eu sempre fui do tipo de, não, a gente só vai morar junto depois de casar. Você mora lá na sua casa, eu moro aqui, tá tudo certo, não tem problema não. Eu me sustento, eu monto a casa do jeito que eu e você quiser e tá tudo certo. E minha noiva, ela é assinante Netflix, dessas plataformas de vídeo. E você falando isso, eu lembrei de um filme que é o 365. Não sei se você já assistiu. E o tema do filme é tipo assim, o cara sequestra uma mulher, sabe? E é uma crítica sobre a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima apaixona pelo seu sequestrador. Ou pelo próprio bandido, etc. O aliciador. E aí, só que essa vítima chega a casar com o cara, sabe?
E aí existe uma romantização nesse curta-metragem, nesse filme, sabe? Sobre esse caso. E esse caso, por mexer com paixão, é um crime, né? Mas a vítima chega a defender quem sequestrou ela, ela chega a casar com quem sequestrou ela, porque o cara é rico pra caramba, vai para aquelas ilhas paradisíacas da Grécia, etc. Você já presenciou casos de mulheres que não querem voltar de jeito nenhum, porque elas apaixonam por quem faz esse tipo de atrocidade com elas e acham que está ajudando a pessoa a fazer alguma coisa? Não nessa proporção, mas, por exemplo... Eu tô tentando agravar muito o caso, tá? Mas, assim, nós já tivemos casos aqui, por exemplo, embora nós somos membros aqui do comitê, aqui em Goiás tem o Comitrate, que é o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Trabalho Escravo, Refúgio, Apátrida e Imigrantes. Esse é ligado aqui ao governo do Estado. É um grupo de associação, então, governo estadual, municipal e ONGs. Eu participo lá como ONG. Então, nós tivemos casos, por exemplo, lá, em que, em todo esse processo, fizeram, o Ministério Público fez umas investigações, descobriu que havia um grupo de pessoas sendo exploradas e abusadas. Quando encontrou essas pessoas e trouxe para o depoimento, essas pessoas se recusaram, por exemplo, a acusar, a denunciar o abusador, o explorador, tá? Porque, na verdade, era um grupo de pessoas que eram abusadas por uma pessoa. Então, ela levava as meninas, colocava em determinado lugar, né, que a lei brasileira diz o seguinte: prostituição no Brasil não é crime. Prostituição não é crime. O que é crime é você explorar a prostituição. Então, por exemplo, se você quiser ir lá para Anhanguera, fazer ponto lá na Anhanguera, a polícia passa lá, tem que proteger você. Não é ilegal. Agora, se você colocar alguém numa casa e começar a cobrar daquele lugar para poder explorar alguém, aí é crime. Tá? A gente nem vai entrar naquelas casas de shows, aquelas coisas lá, tudo tal. Mas assim, então, a ilegalidade está em você explorar alguém. Tá? Então, se você quiser... Se for uma prostituição de livre vontade, espontânea vontade... Claro, não é ilegal, de forma nenhuma. Então, assim, o problema da ilegalidade é quando você explora alguém. Tudo, na minha opinião, tudo ficou errado nessa sociedade a partir do momento que adultério saiu do Código Penal. Então, na sequência aí da mesma história do seu filme aí, quando eles recolheram essas pessoas e disseram assim: diz para nós aqui, denuncia a pessoa que te explorava. Ela disse: não, a gente não pode denunciar ele. Porque, assim, tudo bem, a gente apanhava porque não conseguia bater a meta. Mas, assim, a gente tinha um lugar para morar, a gente tem um lugar para comer, a gente tem um lugar para ficar. E ele protege a gente. Se a gente sai da proteção dele, a gente vai para a rua, a gente apanha. Morre. Então, é melhor ficar lá, apanhar dele, apanhar porque não bateu a meta, que não cumpriu a meta, do que ir para a rua. Então, nessa situação da síndrome de Estocolmo aí, assim, guardadas as devidas proporções, mas a pessoa, ela se recusou a denunciar o explorador. Por quê? Porque ela se sentia mais segura ali com o explorador. Sim. Acho que uns 10 anos atrás, nós tivemos uma operação aqui, por exemplo, chegou uma delegada no prostíbulo e descobriu que tinha duas menores, do norte do país. E tinha 2 ou 3 travestis na época, não me lembro assim, tem uns mais de 10 anos. E aí, a delegada me liga e diz: olha, você tem um abrigo para travesti? Eu digo: não, eu não tenho um abrigo. Eu tenho abrigo para pessoa. Assim, eu acolho pessoas. Eu acolho pessoas, mas eu não tenho abrigo. Aí ela disse assim: então eu vou ligar para as freiras. Aí ligou na casa de freira, que tem um abrigo. A freira disse: olha, eu tenho, mas se fosse para mulher, eu não posso colocar aqui. Tem uma casa de freira, eu não posso colocar travestis aqui na casa. Aí liga em outro lugar, não tem. Então, nós não temos casa de acolhimento em caso de resgate. Então, esse é o problema do governo municipal e do governo estadual. Nós não temos esse tipo de casa em que você precisa resgatar uma pessoa. Mas você tem uma equipe que vai, por exemplo, estourar um cativeiro que... ou isso é coisa da polícia? Isso é coisa de polícia. A polícia vai e estoura o cativeiro, tá.
Aí pega todo mundo, leva para a delegacia. Aí a delegacia vai, recolhe depoimento, tudo mais, e aí manda para você. Não, tá. Aí a pergunta é, para onde vai essas pessoas? Porque se estão lá no prostíbulo, tem segurança, tem um teto, tem comida e tal. O problema é esse, vai para onde? Então, por exemplo, o meu caso aqui, vai para onde? No meu caso, é só para tráfico de pessoas. Aí, nesse caso lá, quando tinha as duas meninas menores, olha a coisa assustadora. A delegada diz assim, vou colocar vocês de volta no ônibus lá pro seu estado. Ela falou assim, doutora, tudo bem, se a senhora colocar a gente hoje no ônibus, a gente vai. A gente volta amanhã. A delegada falou, mas por quê? Doutora, só está vendo aqui? Aqui eu tenho um lugar de comida, e aqui eu ganho dinheiro, eu tenho uma roupa, tudo tal. Lá no meu estado, era aquela mesma história. Lá no meu estado, abusavam de mim e eu não ganhava nada. Então, como é que eu vou sair daqui e vou voltar para o meu estado lá, para o povo abusar de mim sem eu ganhar nada? Então, assim, aí o que acontece? A delegada não achou um lugar para abrigar o travesti e nem para abrigar as duas menores. Então, assim, nós temos uma falta de estrutura, embora o governo você tem casa de passagem, você tem casa de passagem para mulher vítima de violência doméstica, você tem casa de passagem para criança e tal, mas há certos grupos que você não tem onde colocar. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade, se eu tenho uma vítima de tráfico que vem para Goiânia e ela não tem família ou não quer ir para a família, eu pago aluguel. Cara, mas eu posso fazer uma crítica rápida? Você falou sobre as freiras. O catolicismo, ele prega quase a mesma coisa que o evangélico, só que o católico ele acredita em santo e o evangélico não. Eu acredito assim. A freira, por não poder aceitar o travesti, não seria errado? Porque, sei lá. Não, aí você já está, porque assim, presta atenção numa coisa, por exemplo, cara, como é que você vai colocar, ela disse assim, olha, a gente não tem casa. Se fosse uma mulher, a gente colocava aqui junto com as freiras aqui, mas não é emergência. É a mesma coisa, por exemplo, eu não posso levar para minha casa, entendeu? Então ela disse assim, olha, não tem para levar aqui. Cara, uma coisa que precisa entender é o seguinte... Mas aí fica cego para tudo? Não, porque na verdade, não necessariamente, porque, por exemplo, você pode acudir de outras formas, eu tenho outras formas de poder ajudar, entendeu? Então, assim, de forma nenhuma posso condená-las, porque, na verdade, elas estão fazendo o trabalho dela lá, às vezes nem é esse, às vezes faz um trabalho, assim, de gratidão, de socorro, de ajudar, entendeu? Então, assim, ela tá dentro da razão dela. Entendeu? Não dá para colocar lá. E outra coisa, não é papel da sociedade civil abrigar. O papel é do governo. O papel é governamental, cara. Você entendeu? Eu faço, por exemplo, imagina, se o governo hoje fizesse o papel de prevenção, de atenção às vítimas, não precisava das nossas ONGs. Você entendeu? Olha, onde é que o aliciador chega? Aonde o Estado não chega. Porque se o Estado não chega com esporte, cultura, lazer, educação, o aliciador chega lá. O aliciador chega lá e diz, olha, vocês não têm esporte, não têm lazer aqui, mas eu falo para você, se você quiser jogar futebol na Alemanha, eu ponho você lá. Nós já trouxemos 4 meninos que foram jogar futebol na Alemanha, que foram traficados, largados lá. Nós trouxemos de volta. 2 para Goiás, 2 para São Paulo. Jogador de futebol. Entendeu? Se você não tem esporte, tem cultura, não tem lazer, você trabalha aqui, você ganha R$300 como babá, lá na Europa é $1.000, é 1.000 euros por mês, você vai ganhar 5 mil por mês, em vez de você ganhar R$300 como babá. Porque se não tem esporte, cultura, lazer, educação, se o governo não faz, o aliciador não faz. O aliciador faz. Entendeu? Então, assim, o meu papel, por exemplo, a gente trabalha fortemente em parceria com muitas entidades católicas. São parceiros de primeira hora. Entendeu? Me acode quando eu tenho uma emergência, eu socorro elas. Eu preciso de dinheiro para poder enviar alguém, porque a gente resgatou alguém. Eu estou lá com o meu recurso financeiro. Mas eu não tô falando de jeito nenhum que os católicos claro. estão errados. Porque senão vai criar uma rixa ali. Vai dar uma interpretação dúbia. E assim também, Carol, a gente precisa melhorar a qualificação dos nossos atendimentos. Seja pelo governo municipal, governo estadual, governo federal. Tá? Vai sair agora o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. Eu espero que o plano tenha melhores opções, que nós tenhamos mais casas de abrigo, que nós tenhamos mais oportunidade, sabe, de resgatar, de ajudar, É até interessante, porque
eu vivo recebendo vários prefeitos do estado, né? Eu ainda não cheguei no patamar de receber um prefeito por dia, mas assim, tem 246 municípios, né? Devo ter recebido uns 15 prefeitos no máximo. É até interessante, porque se você permitir, claro, eu posso mandar seu número para esses prefeitos e fazer com que vocês tenham um diálogo e você dizer que você montar uma equipe, né, em determinadas cidades, porque são cidades, tipo, eu morei em Goiânia. Goiânia tem, sei lá, quase 3 milhões de pessoas. Agora eu estou morando em Senador Canedo, que tem 160 mil pessoas, sabe? Eu recebi o prefeito de Vianópolis, que tem, sei lá, 15 mil, 16 mil pessoas, sabe? Essas coisas devem acontecer com uma determinada frequência e é bom o prefeito criar movimentos, né? Porque você não dá para você também ficar em todas as cidades ao mesmo tempo. Você não é onipotente, onisciente, onipresente, né? Mas dá para você criar alguma coisa. Mas, por exemplo, as prefeituras têm os CRAS e os CREAS, né? Que são os centros de atendimento social, em que eles fazem esse trabalho. Então, todos os municípios têm o CRAS e o CREAS. Então, por exemplo, às vezes eu tenho necessidade. Se eu resgato alguém, se eu recebo alguém que vai para o interior, normalmente, lá no CRAS ou no CREAS, lá, tem um psicólogo lá. Um caso, por exemplo, tinha um caso aqui de uma cidade do interior, aqui, bem pequenininha, igual você falou. Cidade do interior, acho que tínhamos 5 mil habitantes. Eu liguei para a psicóloga do CRAS, conversei com ela, expliquei a situação dela, entendeu? Fui lá na cidade, apresentei a menina para ela, expliquei a situação dela. Ela teve todo o atendimento do CRAS lá, entendeu? Assim, as prefeituras têm as limitações, mas quando você tem um profissional que tem boa vontade de fazer o serviço, a coisa acontece. Cara, eu digo sobre isso porque, assim, eu sou filho de médico, né? Obviamente, eu fui criado para me proteger desse tipo de situações. Mas, por exemplo, quantas pessoas não são criadas? Porque eu não vejo, sabe? Eu não vejo ninguém falar, toma cuidado para você não conversar com qualquer pessoa, para você não ser roubado para a Europa, sabe? Minha mãe já me metia o medo, não conversa com qualquer um, não. Você vai ser roubado lá para... Vão pegar seu rim, sabe? Eu parei até de beber na adolescência porque eu tinha que manter o rim intacto para qualquer coisa. Era um negócio de identificação de corpo, não sei o quê, sabe? Coisa de criança. Mas eu acho que a gente pode levar essas informações para todos os municípios, sim, claro, sabe? E do que depender de mim, do canal também, você pode contar, viu? Ok, obrigado. Mas, como já vai dar 2 horas de podcast, eu preciso finalizar. E eu sempre tenho 3 perguntas finais. Não sei se você já assistiu um podcast até o final, mas eu sempre tenho 3 perguntas que não tem nada a ver do que a gente conversou. E a primeira pergunta sempre emociona alguém. E se você pudesse ressuscitar alguém para tomar 1 hora de cafezinho com essa pessoa, quem você ressuscitaria, por que essa pessoa e o que você conversaria com ela? Olha, eu acho que... essa é uma boa pergunta. Cara, eu acho que ressuscitaria Martin Luther King. Porque... Não só porque defendemos as mesmas ideias de direitos humanos, de defender a dor das pessoas, mas eu acho que eu gostaria, assim, sabe, de alguns conselhos de como eu poderia ajudar, né, a frase célebre, né, como é que nós poderíamos realizar os sonhos de termos um mundo melhor. Sabe, quando uma das minhas netas nasceu, um dia eu peguei ela no colo, no dia que nasceu, eu fiz uma promessa para ela que eu ia lutar para fazer um mundo melhor para ela. Porque eu, daqui 20 anos, eu já fui embora, né? Mas ela vai estar com 20 anos. Então, assim, que mundo eu vou deixar para ela? Então, eu diria para ele, Dr. King, que conselhos o senhor me daria para a gente fazer um mundo melhor do que esse mundo que nós temos? Tá? Então, assim, não só a visão religiosa, a visão
bíblica, mas a visão política que o Dr. King tinha e também a questão dos direitos humanos. Como é que eu e ele, que conselho ele me daria para eu fazer, mesmo estando no Brasil, que nós faríamos um mundo melhor para a gente deixar para essa geração próxima. Bacana, bacana. Segunda pergunta. Imagina que o Marco Aurélio, imperador, ele está assistindo esse podcast aqui daqui a um ano. O que você tem para falar para o seu eu de daqui a um ano, olhando para a câmera? Marco Aurélio, você tem feito muito, mas pode fazer muito mais. Muito mais possibilidade de fazer. Então, daqui a um ano, eu queria olhar para esse podcast e dizer assim, poxa, eu podia ter feito mais. Por mais que eu possa fazer, a gente sempre tem condições de fazer um pouco mais. Porque, embora eu resgate uma ou duas pessoas que estão sofrendo, tem outras 10 que eu não vou conseguir resgatar, mas que vão estar sofrendo da mesma forma também. Massa. E a terceira pergunta é tipo, eu queria que você vai fazer 40 anos de casado? 36. 36. Eu queria que você deixasse um conselho para os jovens que vão casar, sabe? Como manter um relacionamento duradouro, qual que é o segredo, se existe fórmula mágica ou não, ou como que resolve as tretas da vida e etc. Então, às vezes, quando eu falo com casais e para casais, é uma coisa muito clássica, assim. Eu acho que a forma de você completar 36 anos, né? Brincando agora, a gente vai comemorar 40 anos de namoro, né? Mas 36 de casado, você ouvir o outro. Eu acho que você ouvir o outro, respeito pelas limitações dele, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Porque receita de bolo é assim, se você colocar os mesmos ingredientes, até da mesma marca, possibilidade de que o bolo seja igual. Mas casamento não. São duas pessoas completamente diferentes. Olha, você tem pessoas com cultura diferente, com educação diferente, de lugares diferentes. Às vezes você pega um do norte e um do sul e põe debaixo do mesmo teto. O segredo é, ouça o outro, aprenda a respeitar os limites do outro. Esse é o grande segredo para a gente poder viver junto. Eu respeito os limites dela, ela respeita os meus. Eu falo com ela, ela me ouve e me dá o feedback daquilo que nós entendemos. Comunicação. A gente se fala, a gente se entende, e falando e entendendo, a gente vai perdoando e sendo perdoado. E aí os anos vão se passando e o relacionamento vai ficando cada vez mais frutífero, cada vez mais maduro, cada vez mais produtivo. E eu quero chegar nos 60. Vai dar tudo certo. Marco, obrigado. Foi uma honra ter você aqui. E você que está assistindo aí, tem alguma dúvida, alguma pergunta que eu não fiz, deixa aí nos comentários, viu? Esse episódio é gravado, mas a gente vai soltar logo mais. E um beijo para vocês, se cuidem e bebam água, viu? Beber água é muito importante, vale mais uma pedra no caminho do que uma no rim. Tchau para vocês.